À primeira vista, a vida de Norman parece uma linha reta de sucesso. Fama precoce, uma carreira de mais de 50 anos, uma família estável, sem grandes escândalos, sem vícios em drogas e sem ruína financeira. Mas por trás da imagem do homem seguro do pop britânico, esconde-se uma longa série de lutas silenciosas e acumuladas, de uma infância instável no pós-guerra, há anos de trabalho árduo em pequenos bares no norte da Inglaterra, culminando na decisão de deixar Smoky e enfrentar a solidão profissional por conta própria. Junte-se a nós enquanto desvendamos a tragédia de Chris Norman, uma infância instável e influências precoces. Chris Norman nasceu em 1950 em Redcar, uma pequena cidade costeira em North Yorkshire. Seu pai, Ron Norman, era um cantor profissional que trabalhava onde quer que houvesse um palco, e sua mãe o acompanhava de cidade em cidade, mantendo a família unida da melhor maneira possível. Como o trabalho de Ron dependia de contratos de curta duração, a família estava sempre se mudando. Ao longo dos anos, moraram em Redcar, Luton, Kimon, Nottingham e Bradford, raramente ficando em algum lugar tempo suficiente para se sentirem estabelecidos. Para Chris, isso significou uma infância sem raízes. Aos 16 anos, ele já havia frequentado 9 escolas diferentes. Cada mudança significava entrar em uma nova sala de aula onde ninguém sabia seu nome, aprender novas regras e fazer amizades que logo seriam desfeitas. Ele nunca teve a chance de crescer com o mesmo grupo de pessoas ou sentir que realmente pertencia a algum lugar. Em vez disso, ele aprendeu a manter distância, a se adaptar rapidamente e a esperar que nada durasse. Essa sensação de instabilidade foi moldada pela época em que cresceu na Grã-Bretanha, nos anos 1950 e início dos anos 1960, ainda sob a sombra da Segunda Guerra Mundial. O dinheiro era escasso para muitas famílias e o futuro parecia incerto. O mundo da música estava em expansão, mas não oferecia nenhuma rede de segurança. A maioria dos artistas vivia de um trabalho para o outro. Para a família Norman, a música não era um sonho ou uma vocação. Era simplesmente o meio de subsistência. Chris cresceu vendo o pai correr atrás de trabalho, sem nunca saber de onde viria o próximo salário. Estabilidade não era algo que ele aprendeu a esperar. Era algo em que ele aprendeu a não confiar. A música entrou em sua vida naturalmente. Cantar e ensaiar faziam parte do cotidiano em casa, e pegar um violão pareceu quase inevitável. Na adolescência, ele começou a tocar com amigos e a se apresentar em pequenos locais da região. Não tinha formação musical formal nem orientação adequada. Ele aprendeu ouvindo, copiando e praticando por horas com equipamentos baratos. Tudo o que sabia vinha da experiência, não de instrução. Mas a música não era apenas algo que ele amava. Era algo que ele sentia que precisava fazer. Seu pai esperava que ele seguisse o mesmo caminho, e essa expectativa moldou sua identidade desde cedo. Enquanto outros adolescentes estavam descobrindo quem eram, Chris já estava sendo impulsionado para a vida adulta. A música se tornou trabalho antes mesmo de se tornar uma escolha. Ele não tinha a liberdade de tratá-la como um hobby ou uma fase. Esse já era o seu futuro. Em entrevistas posteriores, Norman falou abertamente sobre o quão difícil foi esse período. Ele descreveu as constantes mudanças como um dos maiores desafios de sua vida. Disse que isso o deixava inquieto e desconectado até de si mesmo. O custo emocional foi real. Ele nunca teve uma adolescência normal. Sentia falta da sensação de segurança e continuidade que a maioria das pessoas considera garantida. Em vez de sonhar com o futuro, ele se concentrava em sobreviver ao presente. Essa infância o moldou de maneiras duradouras, pelo menos na superfície. Tornou-o forte. Ele se tornou disciplinado, adaptável e capaz de funcionar sob pressão. Essas qualidades o ajudaram mais tarde a sobreviver ao ritmo brutal das turnês e às exigências da fama. Mas, por baixo, isso deixou uma ferida mais silenciosa. Norman desenvolveu uma profunda inquietação com a estabilidade. Mesmo quando as coisas iam bem, uma parte dele esperava que tudo desaparecesse. Essa inquietação interior o acompanhou até a vida adulta. Tornou-o cauteloso, emocionalmente reservado e estranhamente distante do sucesso. Ele nunca confiou totalmente no conforto ou na segurança em muitos aspectos. Suas decisões de carreira posteriores, especialmente sua disposição em abandonar Smoky no auge da fama, podem ser atribuídas a essa vida inicial de constante movimento. A história de Norman não foi incomum entre os músicos de rock de sua geração. Muitos artistas britânicos das décadas de 1960 e 1970 cresceram em ambientes conturbados ou instáveis e encontraram refúgio na música. Mas, para Chris Norman, o impacto foi profundamente pessoal.
Sua infância não lhe trouxe traumas dramáticos ou rebeldia. Isso lhe proporcionou algo mais tranquilo e do qual era mais difícil escapar. Uma sensação constante de que o lar era temporário, que o sucesso era frágil e que, de alguma forma, ele estava sempre apenas de passagem. As primeiras dificuldades em sua carreira musical. A carreira musical profissional de Chris Norman começou muito antes de o sucesso parecer possível. Em 1960, quando ele tinha apenas 10 anos, formou sua primeira banda com os amigos de escola Alan Silson e Terry Utley. No início, não passava de um grupo de garotos tocando violão e sonhando em serem ouvidos. Alguns anos depois, Ron Kelly juntou-se à banda como baterista e, mais tarde, foi substituído por Pete Spencer. O que diferenciava essa banda de inúmeras outras não era o talento, mas a persistência. Enquanto a maioria dos grupos adolescentes se separava após alguns meses, Norman e seus amigos continuaram ao longo da década de 1960. A banda se apresentou sob diversos nomes, incluindo The Yen, The Sphinx e, eventualmente, Kindness. Eles tocavam onde quer que pudessem. Pequenos clubes, pubs locais, bailes escolares e salões operários no norte da Inglaterra. O dinheiro era mínimo. Na maioria das vezes, mal ganhavam o suficiente para cobrir os custos de viagem e o equipamento básico. Não havia contratos com gravadoras, empresários ou garantias. Eles carregavam seus próprios instrumentos, montavam seus próprios equipamentos e, muitas vezes, dormiam em acomodações baratas ou no chão da casa de amigos. A verdadeira dificuldade era a invisibilidade. O cenário musical britânico nas décadas de 1960 e início de 1970 era extremamente competitivo. Bandas como os Beatles, os Rolling Stones, The Who e Led Zeppelin dominavam a atenção. Milhares de jovens músicos tentavam entrar na mesma indústria e a maioria fracassava. As gravadoras investiam em apenas alguns artistas e ignoravam o resto. Muitos grupos se desfizeram devido à pressão financeira, conflitos pessoais ou simplesmente exaustão. Para Norman e sua banda, cada ano sem reconhecimento parecia mais um passo rumo à desistência. A grande oportunidade surgiu no início da década de 1970, quando foram descobertos pelos compositores e produtores Nicky Chinn e Mike Chapman. A banda mudou seu nome de Kindness para Smokey, posteriormente ajustando para Smoke-O-Key por razões legais, sob a direção de Chinn e Chapman. O Smoke-O-Key lançou uma série de singles de sucesso, começando com If You Think You Know How to Love Me, em 1975. O sucesso foi imediato. Suas músicas entraram nas paradas do Reino Unido. As rádios as tocavam diariamente, e as vendas de álbuns aumentaram rapidamente em toda a Europa. Mas o sucesso trouxe um novo tipo de sofrimento. O Smoke-O-Key entrou em um ciclo implacável de turnês, gravações e promoção. Eles se apresentavam quase todas as noites, frequentemente em cidades e países diferentes. Norman passava a maior parte do tempo em hotéis, aeroportos e bastidores. Raramente estava em casa. Em entrevistas posteriores, ele admitiu que esse período começou a afetar sua saúde física e mental. Sentia-se constantemente cansado, distante da família e preso a uma rotina que não conseguia controlar. A pressão não era apenas física, mas também emocional. Norman ainda estava na casa dos 20 anos, mas sua vida já era regida por horários, contratos e expectativas do público. Ele não tinha espaço privado e muito pouco tempo para pensar. As mesmas músicas tinham que ser tocadas noite após noite, independentemente do rumor ou da energia. Os aplausos se tornaram automáticos, mas a satisfação foi desaparecendo aos poucos. No auge do sucesso do Smoke-O-Key, a banda vendeu dezenas de milhões de discos no mundo todo. Músicas como Living Next Door to Alice e Lay Back in the Arms of Someone se tornaram sucessos internacionais. Era tudo o que um jovem músico poderia desejar. Mas, internamente, Norman começou a se sentir criativamente limitado. A maioria das músicas do Smoke-O-Key eram escritas e controladas por Chinn e Chapman. A banda as executava, mas raramente as moldava. Norman descreveu essa sensação posteriormente como uma limitação criativa. Ele se sentia mais como uma voz do que como um artista. A imagem do Smoke-O-Key era fixa. Letras românticas, some soft rock, apelo comercial seguro. Não havia espaço para experimentação, para errar ou para evoluir. Cada novo álbum tinha que seguir a mesma fórmula. O sucesso dependia da repetição. Isso gerou um conflito interno silencioso. Norman era grato pela fama, mas frustrado por suas limitações. Ele queria escrever mais, explorar estilos diferentes e se expressar com sinceridade. Em vez disso, sentia-se preso a um papel que não refletia mais quem ele estava se tornando.
A indústria tratava Smokey como um produto, não como um grupo de indivíduos. Para Norman, esse foi o início de uma crise mais profunda. A tragédia dessa fase não foi o fracasso, mas a sufocação. Ele havia conquistado o que um dia sonhara, mas sentia-se cada vez mais distante de si mesmo. Quanto mais sucesso o Smokey fazia, menos controle Chris Norman sentia sobre a própria voz. E, lentamente, sem nenhum colapso dramático, a ideia de sair da banda começou a crescer em sua mente. A maior tragédia, o ponto de virada mais doloroso na vida de Chris Norman, não envolveu escândalo, doença ou colapso. Aconteceu silenciosamente. Através de uma decisão que parecia racional à primeira vista, mas carregava profundas consequências emocionais. Após mais de uma década de sucesso com o Smokey, Norman optou por deixar a banda em meados da década de 1980. Algumas fontes situam o momento em 1982, outras em 1986, mas o significado da decisão permanece o mesmo. Ele abandonou a estrutura mais estável e bem-sucedida que já conhecera, do ponto de vista prático. O risco era enorme. Smokey Robinson ainda vendia milhões de discos. A banda tinha um público consolidado em toda a Europa, especialmente na Alemanha, Escandinávia e Europa Oriental. Sair significava abrir mão de renda garantida, reconhecimento global e uma base de fãs leal. Norman sabia que, uma vez fora, não haveria como voltar ao mesmo nível de segurança. A razão mais profunda era psicológica. Depois de anos se sentindo criativamente limitado, Norman queria ter controle sobre sua própria identidade. Ele não queria mais ser apenas a voz de Smokey. Queria compor, escolher seu próprio caminho e existir como um artista individual. Mas esse desejo de liberdade teve um preço. Deixar Smokey não foi um ato de rebeldia, mas sim um ato de autosseparação. Ele descreveu a banda como uma gaiola confortável. Ela o protegia, mas também o limitava. Isso tornou a decisão trágica de uma forma silenciosa. Norman não saiu porque odiava Smokey. Ele saiu porque havia superado a banda, e isso significava destruir a própria estrutura que dava sentido e estabilidade à sua vida. Os primeiros anos de sua carreira solo foram emocionalmente confusos. No papel, ele já tinha alcançado sucesso. Stumbling, seu dueto com Suzy 4 em 1978, havia sido um sucesso mundial, alcançando posições altas nas paradas dos EUA da Europa. Isso dava a impressão de que Norman poderia facilmente sobreviver sem a banda. Na realidade, a transição foi muito mais difícil. Como artista solo, ele era constantemente comparado a si mesmo no passado. Jornalistas, produtores e fãs o tratavam como o ex-vocalista do Smokey Oki, não como um músico independente. Nos shows, o público exigia músicas do Smokey Oki e demonstrava pouco interesse em material novo. Não importava o que ele lançasse, era sempre comparado ao passado. Esse padrão ficou dolorosamente claro durante um show na Bielorrússia. Em 1994, Norman havia preparado um repertório focado em sua carreira solo, mas o público reagiu com frieza. Eles só queriam sucessos com voz rouca. No fim, ele cedeu e cantou Living Next Door to Alice e outras músicas antigas. A plateia reagiu imediatamente. Mais tarde, ele admitiu que aquele momento o fez se sentir derrotado. Ele percebeu que sua identidade não lhe pertencia mais, mas sim à memória coletiva. A tragédia de sua carreira solo não foi o fracasso comercial, mas o apagamento emocional. Ele fez sucesso, mas não em seus próprios termos. Sua voz continuava famosa, mas sua individualidade era invisível no âmbito pessoal. Deixar o Smokey foi como perder uma segunda família. Os membros da banda cresceram juntos, viajaram juntos e sobreviveram ao fracasso e ao sucesso lado a lado por mais de 20 anos. Compartilhavam a mesma vida. O rompimento dessa conexão criou uma profunda sensação de solidão. Norman disse mais tarde que a separação foi como um divórcio sem discussões. Não havia conflito, apenas distância. Em 1986, ele se mudou para a Ilha de Man, uma pequena ilha entre a Inglaterra e a Irlanda. A mudança tinha como objetivo lhe proporcionar paz e privacidade. Ele queria escapar do barulho da indústria e viver uma vida mais tranquila com sua família. Superficialmente, funcionou. A ilha oferecia isolamento, rotina e espaço emocional, mas a pressão nunca desapareceu. Norman ainda precisava fazer turnês, gravar e manter-se visível para sobreviver como artista. Ele não estava mais protegido por uma banda ou por uma equipe de gestão forte. Cada decisão agora era exclusivamente dele. O sucesso tornou-se mais frágil. O fracasso, mais pessoal. Psicologicamente, essa foi a fase mais difícil de sua vida. Ele havia conquistado a liberdade, mas perdido o senso de pertencimento. Ele tinha controle, mas perdeu a proteção.
A banda antes o limitava, mas também o apoiava. Como artista solo, ele ficou completamente exposto. A verdadeira tragédia de deixar Smokey não foi perder a fama. Foi perder a estrutura emocional que definia sua vida adulta. Norman não entrou em colapso após a decisão. Mas algo essencial mudou. Ele se tornou mais isolado, mais reflexivo e mais consciente do preço da independência. Ganhou sua própria voz, mas perdeu a sensação de fazer parte de algo maior do que ele mesmo. O impacto da tragédia coletiva e da pressão pessoal. Um dos eventos mais perturbadores da vida de Chris Norman não aconteceu no palco ou em um estúdio. Aconteceu em sua cidade natal. Em 11 de maio de 1985, um incêndio de grandes proporções irrompeu no estádio Valley Parade, em Bradford, durante uma partida de futebol entre o Bradford City e o Lincoln City. O fogo se alastrou em menos de 4 minutos. 56 pessoas morreram. Mais de 250 ficaram feridas. A maioria das vítimas morreu carbonizada enquanto tentava escapar das arquibancadas de madeira. Para Norman, esta não foi apenas uma tragédia nacional, foi algo pessoal. Bradford era a cidade onde ele passou boa parte da sua juventude e onde Smokey construiu grande parte do início da sua carreira. Muitas das vítimas eram famílias locais, pessoas que cresceram nos mesmos bairros onde ele morou. O evento o chocou profundamente. Mais tarde, ele o descreveu como um dos momentos que o fizeram confrontar a realidade da morte súbita e a fragilidade da vida comum. Smokey participou em eventos de caridade e concertos beneficentes para apoiar as famílias das vítimas. Publicamente, isso foi visto como um ato de solidariedade. Em particular, teve um forte impacto emocional em Norman. O desastre reforçou seu crescente sentimento de exaustão e desilusão com a fama. Enquanto milhares morriam em uma tragédia real, ele cantava canções de amor no palco. O contraste o perturbava. Fazia com que sua carreira parecesse distante da realidade e emocionalmente vazia. Esse choque psicológico não causou diretamente sua saída do Smokey, mas intensificou o conflito interno que já o impulsionava a partir. Ao mesmo tempo, Norman enfrentava uma pressão crescente em sua vida pessoal. Ele se casou com sua esposa, Linda, em 1970, antes de Smokey se tornar famoso. Juntos, eles tiveram 5 filhos. No papel, sua vida familiar parecia estável e bem-sucedida. Na realidade, exigia sacrifícios constantes. Norman passava a maior parte do ano em turnê, gravando e promovendo seu trabalho. Ele perdia aniversários, eventos escolares e momentos familiares cotidianos. Seus filhos cresceram enquanto ele vivia em hotéis e aviões. A indústria musical não oferecia equilíbrio. Os horários eram caóticos e imprevisíveis. As turnês eram organizadas com meses de antecedência, frequentemente alteradas no último minuto e prorrogadas sem aviso prévio. Norman admitiu que manter um casamento nessas condições era extremamente difícil. O distanciamento emocional tornou-se normal. A comunicação era limitada. Mesmo quando estava fisicamente em casa, sentia-se mentalmente exausto. A tragédia, nesse caso, não era o divórcio ou os conflitos públicos, era a ausência. Norman permaneceu casado, mas grande parte de sua vida familiar aconteceu sem ele. Mais tarde, ele reconheceu que sua esposa carregava a maior parte do fardo emocional. Sua carreira exigia disponibilidade total e sua família aprendeu a conviver com sua ausência. O incêndio de Bradford deixou uma marca indelével em sua visão de vida e sucesso. Ele não sofreu nenhuma doença grave ou desastre pessoal, mas aquela tragédia coletiva serviu como um alerta. Lembrou-o de que a fama não oferece proteção contra perdas e que a vida pode desmoronar em minutos, sem motivo aparente. A partir daquele momento, suas ambições se tornaram mais discretas. Ele se concentrou menos na expansão e mais na sobrevivência. A longo prazo, o desastre de Bradford tornou-se um símbolo para Norman. Representava a tênue fronteira entre a performance pública e o sofrimento humano real. Não destruiu sua carreira, mas mudou a forma como ele a valorizava. O sucesso parecia menos significativo. O tempo parecia mais limitado e lento, sem momentos de grande impacto. Ele começou a buscar uma vida que lhe parecesse mais real do que os aplausos. Desafios e legado na velhice. Ao entrar na casa dos 70 anos, a natureza da luta de Chris Norman mudou. Ele não lutava mais por reconhecimento ou independência, mas sim contra o tempo. Aos 75 anos, sua voz, o próprio instrumento que definira sua vida, estava inevitavelmente desgastada por décadas de gravações e turnês. O timbre rouco e aveludado que antes parecia natural, agora exigia controle cuidadoso. Apresentações longas tornaram-se fisicamente exigentes e a recuperação demorava mais do que antes.
A indústria musical ao seu redor também havia se transformado completamente. O streaming substituiu os álbuns. O público mais jovem descobriu música pelas redes sociais em vez do rádio. O nome de Norman continuava sendo respeitado, mas pertencia principalmente à memória. Os promotores o contratavam principalmente para turnês nostálgicas, festivais e shows de aniversário. O público ia para ouvir as músicas que já conhecia. Living Next Door to Alice, Stumbling In e outros clássicos dominavam todos os repertórios. A tragédia dessa fase não era o declínio, mas a repetição. Norman aceitou que as pessoas queriam o passado, não o presente. Ele continuou a apresentar músicas antigas, mesmo quando queria experimentar. Tentou lançar material novo, mas este recebeu pouca atenção. Em entrevistas, admitiu que se manter relevante significava fazer concessões. Ele precisava equilibrar a criatividade pessoal com as expectativas do público. Seu papel foi se transformando gradualmente de artista ativo para arquivo vivo. Com a idade, veio a reflexão. Norman tornou-se mais aberto sobre seu passado, mais disposto a falar honestamente sobre suas experiências. Ele deixou de apresentar o sucesso como algo glamouroso. Em vez disso, ele descreveu a experiência como exaustiva, frágil e emocionalmente desgastante. Admitiu que muitas de suas decisões foram motivadas pelo medo. Medo de perder a relevância, medo de decepcionar os outros, medo de ser esquecido. Um dos símbolos dessa reflexão foi seu relacionamento com Suzi Quatro. Em entrevistas, ele frequentemente mencionava Stumbling In não apenas como um sucesso, mas como uma lembrança de uma versão diferente de si mesmo. Descreveu o trabalho com ela como um momento de conexão genuína, antes que a indústria se tornasse excessivamente estruturada e calculista. Olhando para trás, aquela música representava uma época em que a música ainda parecia espontânea e humana. A tragédia da velhice para Norman não foi o declínio físico, mas sim a consciência. Ele finalmente pôde enxergar o custo total de suas escolhas. Compreendeu o que havia ganhado, mas também o que havia perdido. Tempo com a família, estabilidade emocional e uma sensação de normalidade. O sucesso lhe dera tudo, exceto descanso. Mesmo assim, seu legado permanece complexo e silenciosamente poderoso. Chris Norman nunca foi uma figura revolucionária. Ele não mudou a direção da música nem criou um novo gênero. Sua contribuição foi diferente. Ele se tornou um símbolo de honestidade emocional e resistência. Sua voz carregava vulnerabilidade, não rebeldia. Suas canções falavam de saudade, distância, arrependimento e memória. Sentimentos que combinavam com sua própria vida mais do que qualquer imagem pública. A tragédia em seu legado é que sua maior força veio do sacrifício. A instabilidade moldou sua resiliência. A fama moldou sua solidão. A liberdade moldou seu isolamento. Mas foram essas mesmas lutas que tornaram sua voz crível, tornaram sua música sincera. No Fame, a história de Chris Norman não é sobre a queda da grandeza. É sobre sobreviver a ela. Sua vida prova que o sucesso não apaga a dor. Simplesmente lhe dá um palco maior.